de óculos novamente. Toda vez que eu ponho um óculos é porque coisas incríveis vão acontecer. Só que não. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E vim aqui hoje para dar conselhos. Mesmo sabendo que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas vamos lá, eu tô de óculos e tô com o celular que é para eu não esquecer, porque eu escrevi aqui 5 conselhos para quem descobriu metástase. Olha como eu tô ousada, achando que eu posso fazer isso. Mas vamos lá, eu vou tentar, né? Espero que vocês se beneficiem desses conselhos. Bom, primeiro, chore. Soque a parede. Chute o cachorro. Não, isso não pode falar. Se a Luísa Mel ver esse vídeo, ela vai me processar. Mas enfim, é permitido sentir raiva, é permitido sentir aquela dor emocional. Não é fácil ter esse diagnóstico, tá? Não é fácil. Eu fico muito brava com as pessoas que falam assim: ah, você tira de letra, ah, imagina, você tá acostumada. Ninguém nunca vai se acostumar em ter diagnóstico de metástase, juro, desculpa, isso é difícil. Então, quando alguém fala isso pra mim, eu já entorto o nariz, a boca, porque eu fico meio brava com isso. Então, quando você se depara com esse diagnóstico, pode chorar, sabe? Pode ficar triste, pode ficar com raiva, pode ficar com tudo que você estiver sentindo. Eu tô falando isso porque acho que uma das coisas que eu mais recebo em mensagem, direct, na minha página da Supervivente no Facebook, o que eu mais tenho é assim, são depoimentos assim, perguntas ou, enfim, as pessoas falando pra mim: eu descobri metástase, eu perdi o chão, eu não sei o que fazer. Então, assim, já que eu resolvi falar sobre dar 5 conselhos sobre isso, então eu vou falar. É normal. Anormal seria se você não sentisse essa raiva, se você não sentisse esse medo, principalmente, se você não sentisse todas essas coisas que a gente sente. Então, calma, sente isso, só não deixa isso te engolir, né? Vai ter uma hora que você vai ter que partir para a realidade de aceitar o que você tem e ir atrás de fazer o que tem que ser feito. Vamos ver se foi isso mesmo que eu falei aqui no meu, que eu escrevi aqui. Olha o que eu escrevi aqui. Depois de vivido o luto inicial, você vai se deparar com um medo do cacete. Eu escrevi exatamente assim no meu roteiro, por isso que eu fiz questão de pegar o roteiro aqui, porque quando eu tô escrevendo, que eu tô pensando no que falar pra vocês, eu falo muito do que eu sinto mesmo, sabe? E às vezes eu não consigo falar o que eu escrevi. Então, aqui eu resolvi trazer aqui o que eu escrevi. Então, assim, o medo é um negócio tão natural quanto a raiva que a gente tem, sabe? De estar tendo um negócio, porque a gente começa a se perguntar: mas por que comigo? No caso do medo, a gente fica assim: mas o que vai acontecer comigo, né? Eu vou morrer, eu vou sofrer muito, eu vou ter muita dor. O que vai acontecer comigo? Então, o medo é um negócio que paralisa a gente. O medo pode ser paralisante. Então, façam o quê? Procurem o canal da Supervivente. Que é isso que eu falo para as pessoas. Não, eu tô brincando com vocês, tô falando isso de uma maneira muito engraçadinha, na verdade, do jeito que eu sou mesmo. Mas assim, procure gente que tem a mesma coisa que você. E provavelmente você vai encontrar muitas histórias inspiradoras, né? Nesse mundo não existe só a Jussara Supervivente, existe um monte de gente com vários tipos de câncer. Eu posso falar aqui um monte de meninas tem a Duda Riedel, que teve leucemia, tem gente que teve linfoma, tem o João Saci, maravilhoso, assim, que amputou uma perna, tem a Febinato, assim, tem muita gente aqui que eu podia citar, e nenhum desses que eu falei é câncer de mama, tá? São tudo outro tipo de câncer. Tem o Isaac, quem conhece o Isaac, eu já trouxe ele aqui no canal, que teve câncer de testículo. Então, assim, sempre tem alguém que tem uma história parecida com a sua, quase que idêntica, igualzinha, ou muito próxima da sua, que tem uma história boa para contar.
Geralmente, quando a gente descobre o câncer, sempre tem aquele infeliz que, ao invés de te levar pra cima, te fala assim: ah, meu primo morreu disso, igualzinho teu. Isso é foda, gente. Ninguém merece ouvir isso, né? Então, procure experiências de outras pessoas que podem te contar uma história boa, como eu conto, mas eu também conto os perrengues. Eu não venho aqui dourar a pílula e falar que é tudo maravilhoso, não, porque não é. Mas que pode te dar um incentivo e uma motivação, tipo assim, ah, é difícil, mas se a pessoa conseguiu, eu também posso. Vamos para o terceiro. Ah, essa é importantíssimo. Procure informação de qualidade para poder fazer uma listinha enorme de perguntas. Seu médico vai adorar. Eu sempre digo que quem não sabe nada sobre um assunto, nem dúvida tem, né? Porque você não sabe nada, você não consegue nem formular uma pergunta, você não consegue saber, não consegue. Então você fica totalmente ignorante. Ah, você tem direito de ficar ignorante quando você descobre que você tem câncer ou que você tem metástases? Sim, você tem direito de ficar ignorante. Ninguém pode tirar esse direito. Eu não aconselho. Eu acho que quanto mais você souber o que você tem, como pode ser seu tratamento, quais as possibilidades, falar com gente que já teve, procurar uma ONG, uma entidade que trabalhe com isso, como eu, por exemplo, que tive a sorte de achar o Oncoguia, por exemplo, que hoje eu sou voluntária, né, dessa ONG, que é um lugar que a gente aprende muito, que tem um leque tem um site com todos os tipos de câncer, falando em linguagem legal, que você vai entender. Então, assim, se informa sobre o que você tem. Quanto mais você se informa, mais você tem condição de ajudar no seu tratamento. Então, esse é um conselho de ouro. Vamos, quarto conselho. Não se impressione com os efeitos colaterais que já te contaram que os remédios vão causar. E nem leia a bula dos seus remédios, né? No caso, eu faço terapia-alvo, né? Uma quimioterapia oral, então eu tenho essa caixinha, eu tenho uma bula desse tamanho e hoje em dia no Google você consegue bula de qualquer coisa. Então, assim, se você é impressionado, não lê bula de remédio, que você vai ficar muito mais impressionado ainda. Todos esses remédios que a gente toma, você fica pensando, se eu não morrer de câncer, eu vou morrer por causa desses efeitos colaterais, porque eles são violentos. Mas nem tudo que tá na bula você vai ter. Então, sei lá, de 10 efeitos colaterais mais comuns, quantos você vai ter? 1? Nenhum? Ou 2? Sabe? Então, assim, você pode ter várias coisas, você pode não ter. Isso não quer dizer que você não possa se informar. Você pode se informar, saber como é que é, mas isso não quer dizer que você vai ter também. Então, não leia a bula do remédio, porque se você é um cara que se impressiona, você vai ter autossugestão. Você vai achar que você vai ter tudo aquilo que tá falando na bula. Esse é o quarto conselho. Quinto conselho. Aquele, né, que se fosse bom a gente não dava vendia. Enfrente com coragem e vá com medo mesmo. Isso é a minha cara, né? Logo se vê que fui eu que escrevi isso. Aceitar muda muita coisa para você estar aberta ao que vem por aí. Negar vai te atrapalhar muito. Gente, adoro o que eu escrevo, porque é exatamente o que eu penso. Então agora eu não preciso mais ler o celular, né, gente? Quando a gente aceita, não é uma coisa, ai, eu sou boazinha, eu sou um anjinha, então eu aceito tudo que vem pra mim, porque Deus não é nada disso. Aceitar não significa que você não combata o mal que está vindo, tá? Aceitar é só ter os pezinhos no chão, tá dentro de um equilíbrio, de uma realidade que é sua e que não tem como você escapar dela, né? Porque se você ficar negando, você também não escapa e você sofre mais. Então, gente, esses são os meus 5 conselhinhos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês passem isso pra frente, né? Multipliquem esses conselhos que são simples, mas que às vezes a gente tá numa neura tão grande na descoberta de um diagnóstico e tal, e que a gente não consegue pensar em coisas muito simples. E dá para ter câncer, ter metástase e viver uma vida simples, sem tanto... É difícil? É complicado? Às vezes tem horas que o tratamento te impacta de uma maneira que impacta a sua vida toda e você não consegue ter uma vida tão normal. Eu também já vivi isso. Hoje eu vivo uma vida um pouco mais tranquila.
apesar de estar em tratamento, de fazer quimioterapia oral, enfim, de fazer um monte de remédio, e nem todo mundo tem a mesma resposta aos tratamentos, mas enfim, o que eu quero dizer é que é possível, né? Então vamos encarar de frente, e tá com medo, vai com medo mesmo. Então é isso aí, gente, até segunda e a gente se vê por aí. Um beijo!